sobre comportamento, sobre evolução de cognição e sobre filosofia da ciência. E acho que a Lídia me chamou para dar esse tema, principalmente por causa das minhas aulas de violino, né, as aulas de violino que eu dou para adolescentes e crianças, e por causa de agora estar prestes a publicar 2 livros aí fora do Brasil. Então, é um tema que eu gosto bastante, principalmente essa parte mais de filosofia e de evolução. Eu vou tentar manter, a gente vai falar muito aqui sobre coisas de ciência, né, que é visões científicas da criatividade, e um pouco de uma visão filosófica também, que eu acho importante para qualquer tipo de conhecimento ter um pezinho na filosofia. E aí a gente vai falar também um pouco sobre como tentar melhorar esse aspecto na gente, que eu acho que é o que eu tenho mais para contribuir mesmo. Não, achei bem legal. E esse slide aí tá muito bem feito, mano. Adorei. Obrigado. Ô, Samuel, quando você quiser começar, você pode começar, porque a gente já deu 10 minutinhos pros atrasados. Aí fica à vontade, tá? Ok, então eu vou começar então. Primeiro eu vou fazer um sumáriozinho. Eu espero que a gente não passe muito de 1 hora, apesar de que eu acho que talvez a gente passe um pouco. O sumáriozinho dessa apresentação vai ser basicamente... Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que é criatividade, né? A gente vai falar um pouco sobre o que a filosofia diz, o que a ciência diz. No caso da ciência, a gente vai falar tanto da psicologia quanto da biologia evolutiva, né? E depois a gente vai falar só um pouquinho sobre tipos de criatividade. Tem muitos tipos de criatividade, a gente vai falar só de alguns que eu acho que são mais relevantes. E por último, vou dar um parecer sobre ter a criatividade como objetivo pessoal, né? Como se tornar mais criativo, se isso é possível. Então, começando, a gente vai falar sobre o que é criatividade. E como todo conceito que envolve cognição é uma bagunça a definição de criatividade. O Michael Mumford, ele colocou que a criatividade envolve a produção de produtos novos e úteis, né? O Robert Sternberg, que é outro psicólogo, ele diz que a criatividade é a produção de algo original que vale a pena. O Robert Sternberg, a gente vai ver ele mais para frente. Ele tem alguns trabalhos que a gente fala bastante aqui. O Ellis Paul Torrance, ele coloca aqui a criatividade não como uma produção, não como um fenômeno, não como um aspecto da cognição, mas como um processo, né? Que é o processo de se tornar sensível aos problemas, às deficiências, às falhas, a lacunas, e tentar resolver o problema de alguma forma, né? Formular hipóteses e finalmente comunicar os resultados. Então, quando a gente olha essas definições de psicólogos, essas definições científicas, a gente vê que a maior parte delas leva em consideração um aspecto socialmente prático da criatividade, né? Invenções, descobertas, né? Coisas úteis, coisas que têm valor, resolver problemas. Nem sempre é produzir uma coisa que não tem um valor prático, uma visão científica, uma visão prática das coisas. Inclusive, se a gente olha o que o Charles Kettering tem a dizer, Charles Kettering foi o fundador da Delco e inventor da ignição elétrica nos carros, da tinta que a gente usa nos carros hoje, do gás freon, que é usado nas geladeiras, e do motor a diesel moderno. Então ele foi um grande inventor e um grande empreendedor, né, da década de 50 e 60. E ele fez uma pesquisa nas escolas e entre os funcionários dele sobre quem tinha acesso ao ensino superior e quem tinha feito realmente descobertas, avanços tecnológicos. E ele descobriu que as pessoas que tinham acesso à educação superior tinham 50% menos chance de fazer uma descoberta, de fazer uma invenção. E aí ele falou isso, ele fez esse comentário, né, que o inventor é um cara que não leva a sua educação muito a sério. Primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que a pesquisa dele não foi revisada por pares, né, então ela não tem relevância científica, inclusive vários trabalhos desmentiram esse resultado. E a segunda coisa que a gente tem que levar em conta é que o Charles Kettering, na verdade, ele fez faculdade.
Ele teve que largar a faculdade porque ele começou a ter problemas visuais, né? Na época não tinha essa questão de acessibilidade, né? Não tinha essa questão de acessibilidade para deficiências. Ele entrou em depressão porque ele largou a faculdade, e ele só conseguiu sair da depressão quando ele aplicou o que ele aprendeu na faculdade na vida dele. E aí começaram as invenções. Então, talvez essa ideia aí de que o cara criativo ele não precisa de educação formal, talvez esteja um pouco errada, um pouco equivocada. Mas essa é a visão mais prática, mais, que hoje a gente vê mais na ciência. Quando a gente olha na filosofia, a visão é um pouco mais ampla, né? A criatividade, historicamente, tem sido mais envolvida com a estética, que é o ramo da filosofia que estuda a natureza da beleza e do gosto. A estética inclui, naturalmente, a filosofia da arte, né? Por muito tempo, as filosofias acerca da criatividade estavam dentro da estética, né? Então, tipo, todo mundo que falava de criatividade, a gente falava de beleza, falava de gosto, falava de produção. Mas é interessante lembrar que na Grécia Antiga não existia um conceito de criatividade. Existia o termo poiesis, que vocês, como estudantes de medicina, devem conhecer, né? Vocês devem falar de hematopoiese. Hematopoiese nada mais é que a criação de sangue. Então, poiesis aí significa criação. E do termo poiesis surgiu a palavra poietes, que é criador. Poietes é a raiz da palavra poeta. Na Grécia Antiga, a palavra poeta não identificava a pessoa que fazia poesia, mas a pessoa que fazia artes narrativas. Isso incluía qualquer ficção, poesia, literatura, dramaturgia. Platão foi um dos primeiros a mostrar opinião filosófica sobre a arte, né, sobre a poesia, no caso. Platão, ele afirma que o artista não produz. Platão, ele acredita que existia um mundo de ideias perfeitas, a vida real era uma imitação desse mundo de ideias perfeitas, com vários defeitos, e o artista, ele só se baseava na vida real para produzir alguma coisa. Então, o artista, ele só imita a realidade, ele produz uma cópia da cópia. Para alguns autores, o conceito de criatividade vem da inspiração divina bíblica, né? Assim como o homem Deus fez o sopro da vida no homem, ele daria essa inspiração divina com o sopro divino, né? Mas o conceito de criatividade, como a gente conhece hoje, ele só surgiu no renascentismo. Então a gente tem aí 1500 anos de cristianismo sem um conceito de criatividade. Então talvez o conceito de criatividade não esteja tão ligado assim ao cristianismo. Quando a gente olha nas culturas pré-cristãs, também existe essa ideia de inspiração divina. A gente tem até o termo daemon, ou daimon, respectivamente em grego e latim, ou o termo genius, né, que deu origem ao termo gênio, que representam divindades, semideuses, que trariam inspirações dos deuses para os mortais, ou inspiração ou proteção, né? Então aí você tem essas pessoas que são inspiradas pelos deuses, são os gênios, né? São os demônios, como a Igreja Católica acabou pervertendo o significado posteriormente por se tratar de um termo pagão. Na Renascença, então, a gente tem um conceito muito importante relacionado à criatividade, que é o polímata. Polímata, em grego, significa múltiplos aprendizados. São pessoas que buscam todo tipo de conhecimento e habilidades, né? São aquelas pessoas que têm uma sede de conhecimento. Existem outros termos que refletem também, pode ser chamado de homem da Renascença, homem renascentista, homem universal, né? Homo universalis. E eu acho que o maior exemplo acabou que eu troquei a foto aqui. O maior exemplo do polímata é o Da Vinci, né? Da Vinci era inventor, pintor, escultor, arquiteto, músico, matemático, engenheiro, escritor, morfologista, geólogo, astrônomo, botânico, paleontólogo, cartógrafo. Inclusive, ele é visto como pai da paleontologia, né? Porque ele foi a primeira pessoa a estudar os iconofósseis. Né? A gente fala muito do Da Vinci com relação às pinturas, mas na verdade só 15 pinturas dele sobreviveram até hoje. Então existem muito mais trabalhos relacionados às outras áreas do Da Vinci hoje disponíveis. Nossa, as animações ficaram todas fora de ordem quando eu fui pro Google. Mas tudo bem. Aí nós temos as musas, né, que representam a inspiração divina na mitologia grega. E aí, por último, nós temos aqui o Da Vinci.
Aí, ainda no Renascença, a gente tem as ideias iluministas, né? O Kant e os contemporâneos dele, eles acreditavam que os gênios da arte representavam paradigmas da criatividade, né? Então você tinha a imaginação como ferramenta da criatividade, e os gênios da arte eram os mestres no uso dessas ferramentas, né? Então, a ideia é que existe uma diferença entre talento e gênio. O talento ele é produtivo, mas ele não quebra paradigmas. A genialidade ela quebra paradigmas. Mas o talento só começa a ser estudado mesmo, não nessa época do Kant, do Thomas Hobbes e do William Duff, mas no século XIX, com o Darwin. Nossa, gente, quando eu passei essa coisa pro Google, porque eu não estava conseguindo usar o PowerPoint no Google Meet. Aí eu passei pro Google e as animações ficaram todas desordenadas. Tinha uma fotinho aqui do Darwin aqui. Então, talvez eu tenha que passar pro PowerPoint em algum momento por causa disso. Putz, acontece, mano. Tá. Então, Darwin, ele colocou o ser humano como espécie animal. Então, ele inspirou dúvidas sobre as diferenças individuais entre os seres humanos e a diferença entre os seres humanos e os outros animais. O Galton, que era primo do Darwin, ele foi um dos primeiros eugenistas, né? E ele começou a falar de inteligência e de genialidade. Ele acreditava que a genialidade e a inteligência são inatos, né? São coisas transmissíveis, são características orgânicas, e que, portanto, elas deveriam ser incentivadas na forma de seleção artificial. Então, nós deveríamos pegar os seres humanos, criar artificialmente até produzir, até que a humanidade seja feita de gênios, né? Aí, a partir desse momento, a criatividade começou a incluir campos além do estético, né? Começou a incluir a ciência, a produção manual, a tecnologia, a organização e negócios, e até o dia a dia. Começou a ser uma representação da inteligência. E aí começaram a se falar de gênios. O que são gênios, afinal? O que é inteligência? O Alfred Binet, a foto dele vai aparecer em algum momento, porque as apresentações estão todas fora de ordem, ele inventou o QI para mensurar a inteligência, né, como uma forma de mensuração da inteligência. O QI tem vários problemas, mas um dos principais é representado quando a gente olha, esse é o Alfred Binet, e essa mulher aqui. Alguém conhece essa mulher? Eu imagino que ninguém deve reconhecer esse rosto. O nome dessa mulher é Mary Vossavan. O QI dela é de 228, é o maior QI da história. E é um fato muito interessante que ninguém conhece esse rosto. E ninguém conhece esse rosto porque ela nunca fez absolutamente nada de extraordinário. Ela nunca ganhou um prêmio Nobel, ela nunca fez uma descoberta científica. Enquanto isso, o William Shockley, que durante um estudo que ele participou, ele foi excluído de outras 1.500 crianças que estavam acima do limiar para a genialidade de quem deveria se esperar grandes coisas, e ele dividiu o Prêmio Nobel de Física em 1956 pela criação do transistor. Então, a partir daí, já tinha vários problemas aí sobre essa definição de QI, aí, essa medição da inteligência através do QI, do coeficiente de inteligência. É importante lembrar que o Shockley ele dividiu o prêmio Nobel, né? Então existiam outras pessoas envolvidas com a criação do transistor, foram ele mais 2 pessoas. Então talvez a gente não tenha que relevar tanto o caso dele assim, mas é um caso interessante porque ele foi excluído de 1.500, né? 1.500 crianças foram incluídas como super inteligentes e ele foi excluído. E enquanto que a Mary Vossavan, que nunca fez, que é colunista de rádio, tem uma QI da história. Um outro caso emblemático é a Paris Hilton, né? A Paris Hilton é considerada superdotada com QI de acho que 140, e a Paris Hilton fez muitos nada na vida dela, né? O Galton ele define gênios como formados pela reputação, né? Eles são definidos pela opinião dos contemporâneos e revisados pela posteridade. Então, para o Galton, o que faz o gênio é a reputação dele. Então, não existe essa coisa de gênio não reconhecido. Existe um capricho temporal, né? Existe moda e influência das pessoas, mas quando a posteridade revisa a vida desses gênios, eles são reconhecidos mesmo após a morte deles.
E aí fica aquela pergunta, né? Todo gênio é criativo? E aí a gente olha para esses dois ditos gênios aqui da história. Um é Napoleão Bonaparte e o outro é Ludwig van Beethoven. O Napoleão é considerado um gênio militar, né? Um gênio da estratégia, e o Beethoven é considerado um gênio da música. Se você olha a história do Napoleão, Napoleão não fez nada de novo, ele não inovou nada, ele lutou muito bem, mas a única coisa que ele realmente fez, que foi pensar fora da caixa, foi extremamente errado, né? Que foi invadir a Rússia durante o inverno. É a única coisa que ninguém faria que ele realmente fez. Então, aí você tem um gênio que não tem absolutamente nenhuma criatividade. Ele resolveu problemas sem pensar fora da caixa. Enquanto que o Beethoven, ele criou coisas inovadoras, né? Beethoven foi o pai do romantismo na música, foi o primeiro romântico na música. Então, o Simonton, ele cria dois critérios aí sobre o que o que deve ser levado em conta quando se fala de criatividade. Uma coisa, para ser criativa, ela precisa ser original e adaptativa. Em caso de tecnologia, essa coisa tem que ser funcional. Você pode construir um foguete com uma caixa d'água, um fogão, ela não vai ser funcional, vai ser extremamente criativo, vai ser muito pensar fora da caixa, mas não é funcional. Em caso de teorias científicas, ela precisa ser lógica, coerente, factual. Ela precisa ser coerente com a realidade, né? Ela não pode simplesmente ser uma coisa nova, inovadora. E no caso da música, da arte, né, ela tem que ser capaz de manter o interesse com uma expressão original e com um apelo emocional, né? Ela não pode ser simplesmente uma coleção de notas musicais. No início do século XX, o Henri Poincaré e o Hermann von Helmholtz fizeram várias discussões, vários debates, dividiram cartas e tal, sobre processos criativos. O Poincaré, ele foi um físico, matemático e filósofo, que é o pai da teoria do caos, e foi a primeira pessoa que propôs as ondas gravitacionais como demonstração da teoria de Einstein, né, da relatividade especial. E o Helmholtz, talvez vocês conheçam, ele era físico e médico, e ele que propôs a teoria da visão e da percepção visual que a gente usa hoje. E eles tinham essas discussões, e essas discussões inspiraram muitos pensadores a realmente tratar dessa criatividade, principalmente em questão de genialidade, né? O Graham Wallace, ele nomeou 5, ou talvez 4, estágios do processo criativo. O primeiro estágio é a preparação, que é focar a mente no problema, né? Explorar essas dimensões, explorar qual que é o problema, como entender realmente qual que é o que você está querendo resolver, né? O que você está querendo criar. O segundo é a incubação. A incubação é quando você internaliza esse problema no inconsciente e desconecta do mundo externo. E aí, depois da incubação, vem a intimação, que é quando você se torna íntimo com o problema. E aí tem aquela sensação de que você está chegando, você está caminhando para uma solução. É importante não. Algumas pessoas veem a intimação como um subestágio da incubação, por isso que eu falei que podem ser 5 ou 4 estágios. Depois vem a iluminação, que é quando as ideias se projetam do processamento pré-consciente até um processamento consciente, né, quando as ideias chegam até você. E, por fim, a verificação, que é quando a ideia é verificada, elaborada e aplicada. O Simonton, ele aplicou conceitos cognitivos, né, nesse processo criativo. O primeiro conceito que ele aplica é a riqueza associativa. Nossa, vai ficar muito ruim esse slide. O Simonton pensa que, como na evolução orgânica, as variações surgem pela recombinação de ideias. Da mesma forma que na evolução orgânica as variações surgem pela recombinação genética, no pensamento a variação surge pela recombinação de ideias, né? Requer mais do que simplesmente ser capaz de recuperar conceitos. É preciso ligá-los de um jeito não usual, conectar eles de um jeito não usual. O Henri Poincaré, ele conta um caso de que ele tomou café à noite, ficou com insônia, e que as ideias chegavam como multidões e se colidiam até que se ligavam como gases reagindo. Dentro ainda desse conceito tem o conceito de imagem mental, né? A imagem mental
segundo Simonton, é uma característica comum do pensamento criativo, né? Você está pensando, você está tentando criar, você está tentando produzir, você tem imagens vívidas e incomuns. Um caso clássico é o Einstein, aos 16 anos, que imaginava como seria montar num raio de luz. E essa imaginação, com certeza, deu a ele a possibilidade, influenciou na criação da teoria da relatividade especial. O Max Planck, ele dizia que cientistas, eles precisam de uma imaginação vívida. Novas ideias não nascem da dedução, elas nascem da imaginação artisticamente criativa. O terceiro processo, né, que é essa cognição intuitiva, diz a respeito que nem sempre tem essa imagem, nem sempre tem essa variação, essa multidão, essa imagem vívida, né? O que às vezes acontece é que a pessoa só sabe a resposta só chega na pessoa. Existe um processo cognitivo inconsciente ou subconsciente em que as ideias são formadas e eventualmente elas vêm para o consciente. O Poincaré, ele fala que existe essa fase de bater com a cabeça na parede e quando você abandona o problema, você resolve ele, né? Uma frase que é atribuída a Einstein, mas que aparentemente não existe prova de que ele realmente disse isso, que fala muito a respeito desse problema, é aquela frase de penso 99 vezes, nada descubro, deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Então, o Poincaré, ele continua dizendo que ele conclui falando desse quarto estágio, que é a descoberta acidental, né? Que é uma descoberta breve, instantânea, que traz uma certeza imediata, né? Você sabe que está certo porque você já pensou nela, mas você não pensou nela conscientemente. É um momento de eureka que você não tem consciência, né? Que você não fez conscientemente. O Sternberg, ele vê 5 possíveis relações entre a inteligência e a criatividade, né? Ou a criatividade é uma parte da inteligência, ou a inteligência é uma parte da criatividade, ou a criatividade e a inteligência são construções que se sobrepõem, ou a criatividade e a inteligência são partes de uma mesma construção, ou a criatividade e a inteligência são construções independentes. Na opinião dele, elas são são construções que se sobrepõem. Ele criou a teoria triárquica da inteligência, ou a teoria das 3 formas de inteligência, que diz que existem 3 maneiras possíveis de ser inteligente, né? São 3 formas de conseguir atingir um nível cognitivo elevado. A primeira é a subteoria componencial ou analítica, né? Que reflete a capacidade de adquirir conhecimento, ou seja, componentes do conhecimento, e analisá-los. Então, por isso analítica ou componencial. Então, é aquele tipo de inteligência que é o mais testado, que é o tipo de inteligência mais formal, que está associado com a proficiência acadêmica, que está associado com conseguir desmontar e associar componentes para resolver problemas, mas não criar ideias inéditas. E aí o Sternberg, ele fala que uma pessoa que é superdotada nesse tipo de inteligência é o chamado superdotado analítico, aquele superdotado acadêmico. O segundo tipo de inteligência que ele cria é a subteoria experimental ou criativa, que é aquela relacionada principalmente às artes. Ela reflete a capacidade de ser flexível, inovador, encontrar maneiras novas e melhores de resolver um mesmo problema. Você pode fazer uma tarefa 1000 vezes e ficar muito bom nelas. A pessoa que é um superdotado sintético, ela consegue desenvolver maneiras novas de fazer e ficar bom nelas mais instantaneamente, né? Adquirir uma qualidade melhor naquela tarefa. E por último, existe a subteoria prática ou contextual, que reflete a capacidade de se adaptar ao ambiente, ao contexto, né? Aquela velha história de escola da vida. Eu levei toda a minha vida escolar, né, só no fim do ensino médio que eu percebi isso, que as pessoas que tiram notas boas, que são os primeiros da turma, nem sempre são os mais inteligentes da turma. Muitas vezes vocês já devem ter, talvez vocês tenham notado isso nas suas turmas e tal, que tem aquela pessoa que estuda muito, que tira notão em prova, que escreve rodapé de livro em prova, que é sempre a última a sair, coisas do tipo, e quando sai não lembra do que escreveu, sabe? Que não consegue discutir assuntos, não consegue avançar além daquilo que ela aprendeu.
O Sternberg, ele conta de uma aluna que é chamada Célia, né, que era o que ele chama de superdotado prático. Ela não era genial, ela não era extraordinária em nada, mas ela só tirava notão, ela conseguia bolsas e conseguia posições em laboratórios. Quando ela entrou na vida acadêmica, ela começou, na vida laboratorial, né, científica, ela sabia quais assuntos que ela deveria pesquisar, onde que ela deveria publicar para ser bem sucedida. Então, esse tipo de inteligência é uma inteligência prática. Ela sabe exatamente como ser bem sucedido. Ela não é necessariamente um gênio, ela não é necessariamente um gênio histórico, né? Ela não vai necessariamente fazer história. É bom lembrar que quando a gente compara inteligência e criatividade, ideia todo mundo tem. Então é preciso ter um mínimo de inteligência para encaixar nos critérios de criatividade que a gente usa. Uma ideia não é criativa simplesmente por ser inovadora, né? Simplesmente por ser algo que ninguém pensou. Mesmo quando você tem uma ideia que parece bastante boa, parece bastante inovadora, quando você analisa ela cuidadosamente, ela pode não ser tão criativa assim. Nesse caso aqui, o cara colocou um motor num carrinho de mão, parece que ele vai ter menos trabalho, né? Mas quando você para pensar, ele vai acelerar muito mais do que ele precisa, então tem a chance de acontecer acidente é muito grande, e o cansaço que ele vai ter vai ser por menos tempo, não vai ser menor. Porque ao invés dele estar empurrando o carrinho com as pernas, né, ou com o corpo, ele está carregando com os braços, com os ombros. Então é um cansaço muito mais danoso, né, do que se ele estivesse fazendo do jeito original. E existem aquelas criatividades que parecem ser mais úteis, né? Nem sempre elas vão durar o teste do tempo, né? Vão resistir ao teste do tempo, mas elas parecem ser mais úteis na sociedade atual. Esse pendrive Extra PC é um pendrive que está sendo vendido agora, que tem um sistema operacional leve, rapidinho, e serve para você dar mais vida útil para os seus laptops, né? Os laptops começam a ficar meio ruins, começam a ficar meio lentos, você desinstala o sistema operacional e usa o sistema operacional desse pendrive. O Fixed é um aparelhinho também que acho que vai começar a vender agora, que usa esse sistema digital que já está sendo usado nos carros para mapear os defeitos. Quando o carro dá um defeito, ele mapeia tudo que está sendo respondido nos carros e tenta te dar uma ideia de qual pode ser o defeito, se tem alguma coisa que você possa fazer. E isso vai causar uma economia aí para quem não pode ficar levando o carro na oficina, ficar pagando mecânico o tempo inteiro, principalmente nos carros digitais que tem uma manutenção mais cara. Então, baseado nisso, surgiu a teoria do limiar. Então, existe um limiar de inteligência. A criatividade e a inteligência estão positivamente correlacionadas, mas existe um limiar em que ela começa a surgir, ou seja, se você não tiver uma inteligência muito baixa, então a sua criatividade vai ser zero. E existe uma assíntota, existe um limiar também para o qual essa correlação positiva se mantém. Pessoas podem ser muito inteligentes, ter um grau muito grande de inteligência, mas não ser tão criativos assim. A criatividade ela para de acompanhar a inteligência a partir de certo ponto. Então aqui você encontra o potencial para genialidade, nessa área aqui, nessa zona colorida. As pesquisas têm evidências mistas para essa teoria do limiar. Existem pesquisas que refutam, existem pesquisas que confirmam. Eu acho que só de existir pesquisas que refutam já refutou. Mas ela existe, ela ainda é aceita na psicologia. Mas é bom lembrar a frase que o Darwin usou em A Descendência do Homem e a seleção em relação ao sexo, é que a mente do homem e dos animais superiores, né, os animais vertebrados, os animais com sistema nervoso central, por maior que seja, ela é certamente uma diferença de grau e não de natureza. A criatividade está ligada à inteligência, mas a mente, assim como todos os componentes biológicos de nível elevado, não funciona sob critérios de quantidade, funciona sob critérios de qualidade. Quando começou o projeto Genoma, a gente esperava que o ser humano fosse um animal que tivesse maior número de genes, porque nós somos um animal mais complexo, nós precisamos de uma grande quantidade de genes para manter essa complexidade. E qual foi nossa surpresa quando as plantas se mostraram os organismos com o maior número de genes. Se não me engano, o organismo com o maior número de genes já encontrado é o arroz, que acho que tem 100 mil genes, se não me engano.
Da mesma forma, quando você olha o número de neurônios no cérebro, nós também não estamos no topo, né? Mesmo quando você compara um chimpanzé e um gorila, a gente tem uma evidências bastante confiáveis de que chimpanzés são mais inteligentes que gorilas, mas os chimpanzés têm menos neurônios que o gorila, com 22 bilhões contra 33 bilhões. Nós temos menos neurônios do que um elefante. Aí entra aquela questão toda de proporção e tal. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, de organização. E aí existe um problema quando a gente trata da evolução da criatividade. A vantagem da criatividade ela é óbvia de uma perspectiva tecnológica, né? Uma sociedade ela cria novas ferramentas, novos modos de mudar o ambiente, ela ganha vantagem. Mas quanto maior o grau de criatividade no indivíduo, mais raro ele é. E a criatividade ela varia temporal e culturalmente. Existem épocas em que parece que não houve criatividade nenhuma, e existem épocas que tinham mais criatividades. Da mesma forma que existiram culturas, existiram países que tinham mais, que apareceram mais gênios, né, mais pessoas notórias na história, e países que apareceram menos. E não existe uma vantagem óbvia para a criatividade quando a gente fala de indivíduos, né? Newton viveu 84 anos e não teve filhos. Então não teve uma vantagem adaptativa. Ele não passou descendentes a mais porque ele era criativo, porque ele era um gênio. Que pena, o vídeo não vai passar. Que pena. Esse vídeo era interessante. Esse vídeo aqui é um vídeo do teste do Matsuzawa, que é um teste de memória. Então você tem esses números aí, o chimpanzé tem que colocar em ordem os números, em ordem crescente os números. Quando ele clica no primeiro número, quando ele clica no 1, os outros números viram quadradinhos brancos, então ele não sabe onde estão os números, ele tem que lembrar onde estão os números. Um chimpanzé leva menos de 1 segundo, às vezes, para terminar essa tarefa. Então ele consegue colocar esses números em ordem, depois de treinado, ele consegue colocar esse número em ordem em menos de 1 segundo. O ser humano faz com menos números, com 5 números, com 4 números, e leva 2 a 5 minutos para conseguir fazer essa tarefa quando consegue. Então o chimpanzé ele tem uma memória de trabalho e uma memória espacial muito melhor que a do ser humano. O Matsuzawa ele propõe que a gente perdeu essa capacidade porque a gente trocou ela pela capacidade de fazer uma linguagem complexa, né? A gente trocou ela pela linguagem, para ter uma evolução cultural mais efetiva. Mesmo assim, quando a gente olha outros animais, como os corvos, a gente vê um grau de inovação muito grande. Esse vídeo aqui mostra uma população de corvos no Japão, que eles descobriram um jeito interessante de quebrar nozes para comer. Eles jogam a noz na rua e esperam o carro passar por cima para quebrar a noz para ele. Só que se ele joga a noz na rua, ele não consegue pegar depois, porque o trânsito não deixa, ele não consegue chegar até o meio da rua para comer a noz. Então eles passaram a jogar a noz onde eles sabiam que as pessoas conseguiam passar, onde eles viram as pessoas passando, que no caso na faixa de pedestre. Ele joga a noz na faixa de pedestre, quando o sinal fecha e as pessoas começam a passar, ele vai lá e come a noz. Então aí é um grau de inovação que às vezes a gente até duvida que possa aparecer em um ser humano. Então a solução para esse problema da criatividade, da evolução da criatividade, é a variação. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o ser humano, né, ele é um animal social. Então não existe uma pressão individual pela criatividade. Todo bando se beneficia pela criatividade de alguns poucos, né? Esse caso aqui, esse outro vídeo aqui, mostra essas macacas no Japão também, lavando as batatas. Elas aprenderam a lavar a batata, aprenderam que a batata lavada não tem gosto de terra e fica até mais macia. Então elas aprenderam desse jeito porque uma macaca assistiu uma pessoa lavando as batatas e ela começou a lavar as batatas. E essa uma macaca ensinou para toda a população dela, todos os indivíduos da população dela, a lavar as batatas. Isso há décadas atrás. Então isso já foi passado para frente, para as próximas gerações. Então você tem aí que um único indivíduo,
criativo, um único indivíduo que fez uma descoberta, ele levou o bando inteiro para frente. Então não existe uma pressão individual pela criatividade. A criatividade ela leva o bando inteiro para frente. E viver melhor não é sobreviver melhor. A inteligência e a criatividade elas têm um preço. Vocês talvez já tenham ouvido falar que pessoas inteligentes são mais depressivas. Isso já foi desmentido em alguns estudos. Os estudos mostram que pessoas com QI mais alto não são só mais felizes, como são mais bem-sucedidas. Mas quando a gente olha os gênios históricos, existe uma correlação entre o gênio e o louco. Dentre os gênios históricos, os cientistas são os menos afetados por psicopatologias, com só 28% deles. Mas 60% dos compositores, 73% dos artistas visuais, 74% dos dramaturgos, 77% dos escritores, 87% dos poetas sofriam de alguma psicopatologia. Aqui uma listinha só para vocês terem uma ideia, né, de distúrbios esquizofrênicos. A gente tem Copérnico, Tycho Brahe, Newton, Pascal, o Kandinsky. De distúrbios afetivos, tipo depressão, a gente tem o Balzac, a gente tem o Thomas Henry Huxley, o Kafka, o Charles Darwin. Em distúrbios de personalidade, a gente tem o Ampère, o Hobbes, o David Hume, T.S. Eliot, Beethoven, Schubert. Então a gente tem muitos gênios históricos aí envolvidos com psicopatologias, né, que sofriam de psicopatologias. O Julian Huxley e o Ernst Mayr, eles escreveram esse artigo aí junto com o Abraham Hoffer, que eles tentaram demonstrar por que a esquizofrenia prevalecia até hoje na espécie humana, porque ela não foi eliminada pela seleção natural. E eles mostraram que as pessoas com esquizofrenia têm uma fisiologia mais robusta do que a média. Então, mesmo com a doença, eles não só sobreviviam mais, como eles sobreviviam melhor do que a maior parte das pessoas. Então, mesmo sendo contra-adaptativa, eles conseguiam passar genes para frente antes de morrer. Então, por isso ela está aí até hoje, ela consegue sobreviver. Eles comparam ela com a anemia falciforme, né, que sofre pela malária hoje, que está lá sobrevivendo por causa da malária. Ela não é eliminada, ela se tornou até adaptativa. O Hammer e o Subin, ainda nesse contexto aí de psicopatologia, eles propõem que a psicopatologia, na verdade, as psicopatologias observadas, na verdade, são uma manifestação de uma síndrome maior, que é a imprevisibilidade cultural do comportamento. Algumas pessoas agem contra as normas e expectativas da sociedade. Às vezes, essa atitude contra as normas da sociedade, elas vêm na forma de psicopatologia, às vezes elas vêm na forma de criatividade, e às vezes elas vêm em uma mistura entre os dois. Então, eles acham que existe aí uma tendência a ser imprevisível por alguns indivíduos, existe alguma tendência genética por imprevisibilidade que gera as duas coisas, tanto as psicopatologias quanto essas explosões de criatividade, de pensamento fora da caixa. O Geoffrey Miller trabalha em cima desse conceito e ele propõe uma teoria chamada proteanismo. Vocês são da medicina, talvez vocês não saibam disso, mas os primatas, principalmente os hominídeos, né, principalmente os chimpanzés, os bonobos, eles têm uma política muito avançada. Os machos, eles têm batalhas políticas mesmo, eles formam partidos, eles formam coligações para conseguir avançar nas hierarquias. Se quiserem, até tenho vídeos e uma história até interessante sobre isso para passar. E a ideia do Geoffrey Miller é que a gente evoluiu maneiras de se tornar imprevisível para poder vencer nessas batalhas políticas. Então, a gente se tornou mais imprevisível, a gente ia mais contra as expectativas do oponente, conseguia vencer essas batalhas políticas. Então, disso nasceu a criatividade. E aí, dentro do conceito do Hammer e do Subin, também nasceria as psicopatologias como uma consequência também. Dados nossos conceitos de criatividade, os tipos de criatividade são quase infinitos, né? Você tem muitos tipos de criatividade. Não vale a pena falar de todos. Um que eu acho bom a gente falar é a criatividade malevolente. Principalmente por causa do contexto mundial que a gente está vendo hoje. O outro é a criatividade científica, que eu acho que a criatividade científica é a mais relevante para vocês.
E a criatividade estética, eu acho que ela é importante para a vida, no geral. Então a gente vai falar desses 3 tipos aí. A criatividade malevolente, ela faz parte do que a gente chama de lado negro da criatividade. Esse lado negro da criatividade, ele tem 2 aspectos: a criatividade malevolente e a criatividade negativa. Tá faltando um pedaço da apresentação. Nossa, tá faltando um pedaço da apresentação. Não sei porquê. Eu vou passar pro PowerPoint. Acho que vai ficar melhor. Tranquilo, Samuel, a gente espera. Eu queria trazer uma pergunta nesse momento oportuno. Samuel, meu nome é Vinícius, eu sou diretor também. Pode falar. Tipo assim, eu já vi uns artigos falando sobre, tipo assim, a criatividade está relacionada a estados de baixa energia. Tipo assim, quando você está mais cansado, você está mais criativo. Tipo, se você está com... eu vou falar disso. Então, sem spoilers. Estou presente. Então tá, então a gente tem esses 2 tipos de criatividade. Na verdade não estava faltando não estava mais para frente, tá certo. Então a gente tem esses 2 tipos de criatividade que estão dentro do lado negro da criatividade, né? Que é a criatividade malevolente e a criatividade negativa. A criatividade malevolente, ela é cruel. Ela quer realmente causar um mal para outro indivíduo. A criatividade negativa, ela é egoísta, ela causa um mal como consequência. Na verdade, você está procurando outros... a pessoa que tem essa criatividade, ela está procurando outros resultados, mas acaba causando mal. Um exemplo que é bom para vocês entenderem é que eu acho que todos vocês já tiveram essa experiência com a vida acadêmica. Num laboratório, você tem um orientador, você tem os pós-graduandos e você tem os ICs. E todo laboratório, em algum momento, tem um pós-graduando que é muito criativo negativamente, como na hora de passar trabalho, na hora de se livrar do trabalho e entregar para os ICs, né? Sempre tem aquela coisa de, vai ser bom para você, vai ser uma coautoria, uma publicação, vai te dar experiência. Em contraste a isso, nós temos a criatividade malevolente, né? Que ela é cruel. Aqui eu mostrei o atentado do 11 de setembro e eu coloquei a data na forma dos Estados Unidos. Eu não sei quantos de vocês sabiam disso, né? Foi muito falado na época, mas a data do atentado não foi à toa. A data foi escolhida por causa dessa forma que os Estados Unidos coloca para mostrar a data, o dia, né? Essa é a data que tem mais trotes para a emergência americana, porque o número de emergência americana para polícia, ambulância, bombeiros e tudo é 911. Então essa é a data que tinha mais trotes, então teve aí uma criatividade foi muito pensamento fora da caixa para poder causar esse atentado. Por que eu quero falar disso? Vocês acham que a gente vive num momento de criatividade malevolente ou de criatividade negativa? A gente está vivendo com pessoas mais cruéis ou pessoas mais egoístas, né? Porque quando a gente olha pro mundo hoje, pro Brasil hoje, né? A gente fala muito de crueldade dos políticos e crueldade das pessoas, mas assim, as pessoas ali, elas não têm, não é realmente uma crueldade, é uma frieza. Ninguém ali puxaria o gatilho, ninguém ali tem coragem de fazer isso. É todo mundo meio aécio, assim, manda matar. Eu não vou matar, eu não vou sujar minha mão por causa disso. Sabe? É realmente um egoísmo ali. E muitas das pessoas ali, elas não têm nem criatividade, né? É só egoísmo puro. A gente pega, e a maior parte dos políticos não tem nem inteligência para ter criatividade. É só um bando de pau mandado mesmo, de pessoas extremamente mais poderosas e extremamente mais egoístas, né? Que a gente vê hoje. Só que isso cria um ambiente muito grande para o surgimento de criatividade malevolente. Existem 3 aspectos que estão muito relacionados com a criatividade malevolente. A agressividade implícita, que é aquela agressividade que a gente não demonstra
explicitamente, né? Aquela agressividade que a gente, aquela pessoa que ela passa a impressão de ser agressiva, mas ela nunca demonstrou agressividade. Ela tem alguns atos, assim, atos falhos, atos inconscientes, que demonstram essa agressividade. A agressividade explícita, né, que é a pessoa realmente agressiva, ela demonstra essa agressividade. E a inteligência emocional. Né? Quanto maior a inteligência emocional, menor a criatividade malevolente. Pessoas inteligentes emocionalmente, elas conseguem lidar melhor com as coisas. Existem estudos que mostram que situação de injustiça e de desigualdade aumentam a criatividade malevolente das pessoas. Então a gente está vivendo num mundo que está caminhando para uma criatividade negativa dos poderosos e uma criatividade malevolente das minorias. Porque não tem outro jeito, sabe? É a reação natural para esse tipo de coisa. E isso gera a criatividade malevolente aí na sociedade. Aí a gente chega na criatividade científica, que é uma das mais relevantes para a gente, né, que é cientista. Muitas vezes a criatividade científica ela é colocada na forma de método científico, aquele método científico popperiano, né, de hipótese, teste e rejeição ou aceitação da hipótese. Mas essa ideia de ver a criatividade como método, ela não leva em conta como que a gente chega às hipóteses. Como que a gente tem ideias para produzir novas hipóteses? Como que a gente tem ideia para produzir novos testes? Eu não sei quantos de vocês mexem com pesquisa, mas é extremamente difícil você pensar em testes que vão testar realmente as previsões que você faz com uma hipótese. E nem os filósofos conseguem explicar aquele momento de eureka. Eles realmente levam isso como um fenômeno que acontece que não tem muita explicação. É um fenômeno subliminar na mente humana. O Donald Campbell, ele é um biólogo e filósofo que criou um campo chamado epistemologia evolutiva. A epistemologia é o campo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. A epistemologia evolutiva, então, ela leva em consideração que o conhecimento ele evolui da mesma forma que os organismos. A evolução da cognição dos animais e a evolução do conhecimento humano obedece à mesma evolução. O conhecimento ele sofre seleção, ele demonstra adaptação, porque a mente, assim como a evolução biológica, funciona de forma não teleológica. Isso é, a evolução não tem objetivo. Ela seleciona o que é pior, morre, o que é melhor fica. E o David Campbell acha que a mente funciona da mesma forma. Você tem uma população de pensamentos, uma população de ideias. O que faz o papel da mutação são ideias estocásticas, né? As ideias surgem estocasticamente, a nossa mente nunca para de trabalhar, está sempre produzindo novas ideias, e a seleção natural é o nosso pensamento crítico, o nosso pensamento ele elimina essas ideias ao longo da vida. Então, o que é bom fica, o que é ruim sai. O Richard Dawkins trabalha em cima dessa ideia e incorpora o conceito de gene egoísta na ideia do Campbell. Você tem um locus X, um gene X, esse gene tem vários alelos, tem um pool gênico de alelos. As mutações geram novos alelos ou transformam alelos em outros. E a seleção elimina os alelos que são ruins e seleciona os alelos que são bons. Então o Dawkins ele pega essa palavra gene, que vem do grego gênesis, né, que é criação, já que o gene cria o organismo. Então o gene o termo gene foi criado a partir da palavra gênesis. O Dawkins ele pega a palavra mimesis, que significa imitação em grego, e cria a palavra meme. Então o meme nada mais é do que essa ideia que sofre mutação e que é selecionada dentro da sociedade. A gente tem aquela ideia original, né, batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Essa ideia sofre uma mutação e se torna batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. E a mutação foi tão efetiva que a ideia mutada prevaleceu, a ideia original foi extinta. Um exemplo mais recente, né, a gente pode pegar aquela música da Ivete Sangalo, Arerê, um love com você, que na verdade é uma versão mutada do original, que é Arerê, um love com você. A versão original da música é assim, eu também descobri isso hoje. Perdão. Claro que a gente conhece meme, mas como aquelas ideias mutadas na internet, né? Você pega uma cena de um filme qualquer,
você muta ele e transforma, dá um novo significado para ele. Esses memes são selecionados ou não, eles vão ficando ou não. E da mesma forma que o ambiente cria pressões diferentes para organismos diferentes, da mesma forma que você não tem um pinguim na Amazônia e uma arara na Antártida, existe uma preocupação dos psicólogos e filósofos para chegar no ambiente mental que... O seu áudio cortou. Não sei se você ainda está falando. Parou? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Agora voltou. Agora voltou, Samuel. Então tá. Então, da mesma forma que o ambiente ele propicia a formação de organismos diferentes, da mesma forma que você não tem pinguins na Amazônia e araras na Antártida, os filósofos e psicólogos buscam formas de tentar entender qual é o ambiente que propicia o brilhantismo, né, propiciam as descobertas. O filósofo e matemático Jacob Bronowski, no livro A Escalada do Homem, ele conta a história do Joseph Priestley, que é o cara que descobriu o oxigênio. O Joseph Priestley teve a casa dele destruída durante uma manifestação. E o Jacob Bronowski fala assim que ele adoraria dizer que as pessoas que destruíram a casa do Priestley destruíram os sonhos de uma pessoa adorável. Mas eu não acho que o Priestley era muito amável. Eu suspeito, aliás, que ele era um homem difícil, frio, irritadiço, pudico e puritano. Mas a ascensão do homem não é feita por pessoas amáveis. Ela é feita por pessoas que têm duas qualidades. Uma imensa integridade e pelo menos um toque de genialidade. Então aí o Jacob Bronowski ele fala que não existe uma qualidade fixa dentro das pessoas que que mudam o mundo, né? Mas o que elas precisam é uma grande integridade e um pouquinho de genialidade. Então existe uma grande inteligência, um pouco de inteligência acima da média e uma grande integridade. O Feist, aqui, o Gregory Feist, ele adiciona um pouco de evidência empírica a toda essa questão, né? Ele pegou todas as pessoas que mudaram o mundo, né, as figuras históricas criativas e gênios, né, históricos, e ele tentou medir o que eles tinham em comum. Pegou essas biografias todas e tentou medir o que eles tinham em comum. E ele descobriu confiança, uma mente aberta. Muitos deles não eram politicamente abertos, né? Mas às vezes alguns eram homofóbicos ou racistas, coisas desse tipo, mas todos eles eram mente aberta no sentido de serem abertas a novas ideias dentro do campo deles. Dominância, né? A maior parte deles não se submetia, né, a hierarquias, a chefes, coisas desse tipo. Independência, muitos deles trabalhavam melhor sozinhos, né? Conseguiam trabalhar sozinhos, conseguiam resolver problemas sozinhos. Introversão, arrogância e hostilidade. A Miriam Solomon, ela trabalhou em cima dos dados do Feist, e ela, principalmente dentro dessas características aqui, que são características negativas, né? E aí ela chegou a uma outra característica que talvez esteja associada a essas três aqui, que é o ponto de vista. A Miriam Solomon, ela chegou à conclusão de que as pessoas que mudaram o mundo, elas se sentiam excluídas da sociedade em que elas viviam. Então, elas viam o mundo de fora. Elas tinham mais facilidade de incluir outros domínios, outras experiências nos problemas que eles viam na sociedade. Talvez vocês tenham passado por isso, talvez vocês tenham conhecido pessoas assim, pessoas que tentavam replicar essas três características como forma de tentar ser mais inteligente. Obviamente, essa correlação é completamente espúria, é uma correlação que não existe, né? Por fim, nós temos a criatividade estética. A criatividade estética ela diz respeito à arte, né? Todas as formas de arte que a gente tem: literatura, pintura, escultura, arquitetura, teatro e dança, cinema e música. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a arte é modular, né? A arte ela se divide em partes. A arte ela se divide em partes formalmente, como eu disse, tem vários tipos de arte. A música é diferente do cinema, assim como o teatro é diferente da literatura, assim como a pintura é diferente da arquitetura.
A arte é modular também culturalmente, né? Diferentes culturas têm diferentes tipos de arte, tanto temporalmente, né? Você tem modas diferentes, assim como você tem movimentos artísticos diferentes ao longo do tempo, como espacialmente, diferentes países, diferentes sociedades têm diferentes tipos de arte. E pessoalmente, a arte é modular também pessoalmente. Ela é modular pelo artista, porque diferentes artistas vão produzir diferentes obras de arte, e ela é modular pelo espectador, porque diferentes espectadores vão ver diferentes tipos de arte. Eles vão interpretar diferente, eles vão gostar de forma diferente. Esse é o tipo de criatividade mais difícil de explicar, a criatividade estética. Porque nem sempre o que é inovador parece inovador. Quando a gente olha a estátua do Davi, olha esses detalhes, essas veias, esses tendões aparecendo, não é realmente inovador, né? Ele não fez nada, não é como se ele tivesse feito alguma coisa completamente inusitada. O que é inovador aqui? A inovação aqui é que ele se preocupou com esses detalhes. Ninguém nunca tinha se preocupado com esses detalhes. Todo mundo achou que se você está fazendo uma estátua, fazer ela lisa é o suficiente. Ela já lembra o ser humano o suficiente. Quando o Michelangelo fez essa estátua dessa forma, ele inovou na maneira de pensar. Não tanto em técnica, não tanto na obra em si, mas no conceito da escultura. Então, a filosofia da arte, ela se divide em muitos ramos, ela é muito extensa, muito complexa. Você tem isolacionistas versus contextualistas, né, que querem ver a arte pela obra e a arte pelo artista, né, pelo contexto em que ela foi criada. Você tem a diferença entre interpretação e representação, várias coisas desse tipo. Eu gosto de resumir a filosofia da arte em duas vertentes. Uma vertente que começou lá com Platão e com Aristóteles. O Platão, ele falava que a arte é inútil. E o Aristóteles falava que a arte não era inútil. O Platão, ele acreditava que a arte era um tipo de sofisma. A arte aqui para o Platão é basicamente a literatura, né? São os poetas, a poesia, a dramaturgia, a ficção, no geral. Ele achava que a arte era um tipo de sofisma, era uma falácia. Os artistas, eles não estudavam a verdade, eles estudavam formas de convencer, de persuadir. E eles persuadiam pelos motivos errados, né? Eles persuadiam não pela verdade, mas pela emoção, né? Tipo, tentavam usar a emoção para tentar convencer, não a lógica. E ele achava que toda literatura era uma propaganda. Então, aquela ideia de que a arte é uma cópia da cópia da cópia, se aplica aqui. Então, a arte ela é completamente inútil. O Aristóteles, que era aprendiz do Platão, né? Não concordava. Ele achava que a arte é uma generalização sobre a natureza humana que tem capacidade de exercer uma função psicológica e ideológica, né? Toda arte ela atua em função da beleza, seja ela física, emocional ou narrativa. Mas essa é a função principal dela, mas ela tem funções secundárias que são ideológicas, psicológicas. Esse debate aqui entre Platão e o Aristóteles não existe mais. Ninguém concorda com Platão, porque o Platão ele queria abolir a literatura e outras formas narrativas de arte, como teatro e cinema, que na época dele não existia. Ele achava que essas formas narrativas de arte, elas não podem ser belas. Por definição, elas não podem ser belas. Ninguém concorda com Platão hoje. Esse é um dos debates mais bem estabelecidos da filosofia. Mas hoje a gente tem um debate mais assim, a arte é inútil no sentido de que ela não tem um objetivo, ela é meramente uma expressão. A arte não tem função na sociedade. Toda função que a arte exerce na sociedade, ela é acidental, ela é estocástica, ela depende muito mais do espectador do que do artista. No caso da visão contrária, seria de que a arte tem uma função ideológica, uma função filosófica, que pode ser tanto de entreter, quanto de tocar emocionalmente, quanto de instigar o pensamento, quanto de provocar, né, que é o caso de artes que manifestam alguma ideia política, por exemplo. Por último, eu queria falar um pouco sobre estética feminista dentro da criatividade estética, que eu acho que é importante, porque historicamente as mulheres foram vistas como menos intelectuais e mais emocionais e sensíveis. E a criatividade a estética via a criatividade artística como muito relacionada à sensibilidade e emoção. O que é irônico, porque as mulheres não podem ser gênios, as mulheres são mais emocionais e sensíveis, mas elas não podiam ser gênios da arte, elas não são contabilizadas como gênios da arte ao longo da história. O que se via é que o artista masculino, além de
de intelectualmente brilhante, era uma alma sensível e emotiva. Então, para o homem, era uma vitória, um avanço, né, um brilhantismo dele, ser sensível, ser sensível, ser emotivo, e para a mulher ela não estava fazendo mais que a obrigação dela. A filósofa Christine... A filósofa Christine Battersby, ela acusa que não só as mulheres foram excluídas desse conceito, como fenômenos inerentemente femininos foram roubados para essa área, né? Foram apropriados. Eles começaram a falar que artista, ele concebe, ele engravida, ele dá à luz à obra de arte. Até hoje a gente ouve isso, né? De conceber uma obra de arte, de dar à luz a essa obra, a gente ouve isso, né? Então, assim como a gravidez era o papel natural da mulher, a sensibilidade e a emoção feminina, elas não tinham o mesmo valor que tinha para o homem, porque era o dom natural da mulher. A expressividade da arte feminina, ela não era vista como emoção, mas ela era vista como temperamento. Então, quando a mulher mostrava uma arte muito expressiva, ela era histérica, ela não era emotiva, ela não era sensível. Mesmo em formas de arte em que as mulheres foram pioneiras no mundo ocidental, como as novelas e os romances, a gente não vê notoriedade feminina. A Jane Austen, a Emily Bronte, o George Eliot, que era uma mulher também, que escrevia sob pseudônimo de George para poder conseguir escrever, que era inclusive a namorada do Chopin, do Frédéric Chopin, foram os primeiros romancistas do mundo ocidental, as primeiras romancistas, e elas não foram reconhecidas por muito tempo, sabe? Não são reconhecidas como tal. Grandes romancistas são geralmente homens. O exemplo melhor disso é a Safo de Lesbos, né? A Safo de Lesbos, na época dela, era uma poetisa, né, da Grécia Antiga, em 600 a.C. Ela nasceu na ilha de Lesbos. Na época dela, ela era respeitada como uma grande poetisa. Por muito tempo ela foi esquecida, né? Muitos dos poemas dela se perderam ao longo do tempo, muitos estavam na biblioteca de Alexandria, que pegou fogo. Os historiadores bizantinos medievais, eles escreveram sobre ela numa enciclopédia, né, que é a Suda, e eles contaram a história dela, uma história completamente mentirosa, falando que ela se matou por causa de um homem, e que ela foi casada com um homem chamado Quérquilas de Andros. Existe uma ilha chamada Andros, na Grécia, só que Andros também significa homem, né? E Quérquilas vem da palavra Quercus, que significa pênis. Então, basicamente, eles falam que ela foi casada com o Braulio Pinto da Ilha de Homem. E hoje, ela é tida como lésbica, inclusive a palavra lésbica vem de Lesbos, né, que era a ilha que ela morou, porque aparentemente ela tinha... Conta-se essa história de que ela tinha aprendizes mulheres e que ela fazia orgias lésbicas nessa época. O que é mentira também, porque aparentemente os documentos da época e os poemas dela mostram que ela não só era hétero, como ela era bastante promíscua com homens, né? Essas aprendizes também não tem demonstração histórica dela, é possível que ela tinha, mas não tem demonstração histórica que ela tinha essa escola de poetisas. Enfim, toda a imagem dela foi completamente pervertida por homens, né, ao longo da história. E aí, por fim, a gente chega em que tipo... Existem dois tipos de gênios quando a gente fala de arte. Existem os Mozart e os Beethovens. Mozart a primeira composição dele foi com 4 anos, né? Ele assistia, o pai dele era músico, o pai dele estava ensinando a irmã dele mais velha música, que já era mais velha, então ele achou que já estava na hora de ensinar, e o Mozart só ouvia as coisas e do nada ele aparecia lá e tocava os instrumentos perfeitamente. Existe uma anedota que não é verdade, tá? Essa anedota existe desde a época de Mozart, mas provavelmente ela não aconteceu de verdade, que é uma pessoa que chegou para Mozart e falou: eu queria dicas para como escrever uma sinfonia. Eu queria aprender a contar uma sinfonia. Que dica você tem para dar para um iniciante como eu? E o Mozart virou e falou assim: olha, eu acho que você devia começar escrevendo concertos, sonatas, que são composições mais simples, né? A sinfonia é muito complexa. Aí o cara respondeu: mas você está compondo sinfonia desde os 6 anos de idade. Aí ele falou: mas eu nunca perguntei a ninguém como faz isso. Então o Mozart tinha esse aspecto de brilhantismo, né, de genialidade, desde a infância. Beethoven, por outro lado, demorou anos para conseguir alguma notoriedade. Ele atingiu notoriedade em vida, mas ele demorou anos
Ele compôs 9 sinfonias, e dizem que ele criou a maldição das 9 sinfonias, porque depois dele a maior parte dos compositores chegava até a 9ª e morria logo depois. E ele realmente chegou até a 9ª e morreu logo depois. Enquanto que Mozart, que morreu aos 34 anos, 36 anos, compôs 41 sinfonias, 41 sinfonias. Beethoven compôs 9 e viveu quase o dobro de Mozart. Mas é interessante, vocês vão ouvir muito falar disso, né? Quem você é? Você é o Mozart ou você é Beethoven? Você é o brilhantismo ou você é o trabalho duro que vai recompensar ao longo do tempo? Mas é bom lembrar que as oportunidades dos dois foram diferentes. O pai de Mozart já era um músico reconhecido, então ele já tinha renome, já tinha algum nome, ele não era rico, ele não era famoso, mas ele tinha algum renome. E o pai do Mozart, ele agiu muito rápido em termos de usar o filho dele para ganhar dinheiro. Então o filho dele era brilhante, ele mostrou o filho dele para o mundo inteiro, levou o filho dele na Xuxa, levou o filho dele na Hebe, e vamos lá mostrar o meu talento, o talento do meu filho para o mundo inteiro. O pai do Beethoven, ele é contemporâneo. O Beethoven é um pouco mais novo do que Mozart, né? Ele era uma criança quando Mozart já estava famoso, já era mais ou menos adulto. O pai do Beethoven, ele conheceu a história do pai do Mozart e tentou fazer a mesma coisa com o Beethoven. Só que, tipo assim, primeiro já era uma coisa meio batida, né? Já, tipo, o Mozart já estava famoso como criança, ele não conseguiu fazer o Beethoven ser famoso ao mesmo tempo, até porque o Beethoven começou a tocar um pouco mais tarde, né? Mozart começou com 4 anos, Beethoven começou com 8. Beethoven teve muitos problemas, muitos acidentes na vida dele. Beethoven foi para a Áustria para conhecer Mozart e a mãe dele adoeceu quando ele estava na metade do caminho, então ele voltou sem conhecer Mozart. Já é muito provável que Mozart teria aberto as portas para ele, porque Mozart, conhecendo os dois, provavelmente eles seriam bons amigos, assim como Mozart era de Haydn também. Então, tem todos esses aspectos, né? O Beethoven tinha uma doença, né? Ele acabou ficando surdo no final da vida dele. Então, tem todos esses aspectos. Então, é bom a gente não tentar ser Mozart na nossa vida. A gente tem que reconhecer que a gente tem que ultrapassar alguns certos obstáculos, né, para criar oportunidades, não perder as oportunidades, mas lembrar de que shit happens. Sabe? Às vezes as coisas acontecem que não muito certo. Uma das coisas que eu não gosto de ouvir das pessoas é esse tipo de coisa. A pessoa tenta aprender um instrumento ou tenta... não tenho talento artístico nenhum, não vou tocar nada. Eu acho que arte, hoje, ninguém precisa ser artista. Existem pessoas que são artistas, são criativas realmente nisso, vão se tornar grandes, vão ganhar renome nessa área, mas tem pessoas que têm talento, né? Não necessariamente um gênio, mas tem algum talento e vão conseguir viver da arte, né? Como a gente vê a maior parte dos cantores hoje, das celebridades hoje, alguns têm algum talento, conseguem viver da arte, não são extraordinários, não são gênios, mas vão viver da arte deles. Mas eu acho que todo mundo tem uma arte. E eu acho que todo mundo deve ter uma arte. Acho que nem todo mundo é artista, nem todo mundo vai ser criativo nesse sentido, mas eu acho importante a gente ter esse escape desse aspecto da nossa mente. Eu acho que todo mundo tem um aspecto artístico na mente que precisa de um escape. Seja desenhar, seja pintar, seja ele esculpir, seja tocar algum instrumento, seja escrever. No meu caso, a minha arte é literatura e música, os dois, né? Eu não sou um compositor excelente, eu não componho muito bem, eu sou um bom escritor, mas eu não deixo de compor por causa disso, não deixo de tocar violino por causa disso. E aí, as considerações finais é sobre a aquisição de criatividade, né? Criatividade deve ser, então, um objetivo, a gente tem que procurar ser criativo. Sendo bem cético, eu acho que talvez não seja possível para uma pessoa pouco criativa se tornar criativo. Mas talvez dê para aumentar a criatividade. Talvez dê para conseguir melhorar esse aspecto na nossa vida de forma a tornar a nossa vida melhor. Não é nem tentar ser bem sucedido, ser um grande gênio, ser uma pessoa puta criativa. Não, mas tentar melhorar a nossa vida nesse aspecto. Existem várias técnicas de melhorar a criatividade. Eu não acredito em nenhuma delas. Eu posso falar de algumas, né, tipo aleatoricismo, que é você criar coisas aleatórias, propor coisas aleatórias e esperar que em algum momento vai aparecer a resposta ali. Existe o John Cage, que é um compositor atual,
ele faz isso com as músicas dele. As músicas dele ele usa I Ching, usa uns trem esotérico para poder compor, e depois ele conserta para transformar numa composição. Eu detesto as músicas dele, eu acho que as músicas dele não fazem o menor sentido. Existem também esses livros de autoajuda, e esse livro específico tem até um respaldo psicológico, e da ciência do empreendedorismo, que é os 6 chapéus pensantes, né, que você usa chapéus diferentes em momentos diferentes da concepção de uma nova ideia, né? O chapéu branco representa fatos e informações, o chapéu vermelho representa sentimentos, o preto representa crítica, né, o pensamento crítico, o amarelo representa o pensamento positivo em relação à sua ideia, né, as vantagens, o verde representa novas ideias, inovação, e o azul representa uma visão geral, o big picture da sua ideia. Existe a ideia de brainstorm, que eu acho que é uma ideia muito reservada à publicidade e essas áreas relacionadas à propaganda e comunicação. Eu acho que ela não tem utilidade, principalmente para a gente que é cientista, para a gente que mexe no meio acadêmico, e definitivamente não tem utilidade artística. Mas eu acho importante a gente falar dela, porque a gente não lembra disso, a gente às vezes nem tem essa ideia, mas a cognição, o nível cognitivo de um grupo funcional é sempre maior do que o nível cognitivo de cada um dos membros separadamente. Por isso que a criatividade é selecionada por grupo, né? O grupo é mais criativo do que o indivíduo, né? Se o grupo é coeso. Muitas pessoas não trabalham bem em grupo, muitas pessoas dentro do grupo elas se tornam, a partir do momento que elas estão dentro do grupo, elas tornam o grupo não coeso, elas desrompem o grupo, né? Mas quando o grupo é coeso, quando o grupo trabalha bem, a criatividade deles é muito maior do que dos seus membros separadamente. Isso é importante a gente ter essa noção. Por que é importante a gente saber trabalhar em grupo e por que é importante a gente trabalhar num grupo em que a gente gosta, em que a gente se dá bem, que a gente tem uma coesão com os outros membros. E improvisação. Improvisação eu acho que é importante, mas eu não acho que ela ajuda na criatividade. Eu acho que ela ajuda na fluência. Eu acho que quando você tem, por exemplo, em uma questão artística, né, você aprende a improvisar ou você brinca de improvisar, eu acho que você adquire uma fluência, você começa a criar padrões que funcionam. Então você se conhece melhor o seu processo cognitivo. Eu acho que é mais por esse lado do que por realmente criar novas ideias. O que eu acho que cria novas ideias? Algumas das ideias aqui eu confirmo pela minha própria experiência e algumas estão confirmadas pela psicologia em si. Uma das que são confirmadas pela psicologia é a distração, que é aquele momento de penso 99 vezes, nada eu descubro, deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. A distração é um ponto importante para a gente conseguir desenvolver novas ideias, porque a gente precisa desse momento da ideia ser absorvida, ser concebida no íntimo, subconsciente e inconsciente, né? Não só no consciente. Porque a gente tem um limite para a nossa memória de trabalho. Então a nossa memória de trabalho ela não cabe muita coisa, ela é nossa RAM. Ela só consegue correr um certo número de coisa. Então a gente precisa colocar essas memórias, essas informações, num processo cognitivo subliminar para a gente conseguir trabalhar. Então a distração é importante. Mas distração não é procrastinação. Muitas vezes, eu vou distrair e vou jogar um jogo. Beleza, mas às vezes você se concentra mais no jogo do que você estava concentrando na tarefa. Então o jogo passa a ser o seu problema. O jogo passa a ser a sua solução, passa a ser a coisa para a qual você está procurando uma solução. Existem distrações mais produtivas, como, por exemplo, ler um livro, ou estudar alguma coisa que você não estudou antes, ou ver um vídeo sobre algum tema que você goste, coisas desse tipo. Ver uma série, ver um filme sobre algum tema que você goste, algum tema que te faça pensar, algum tema que tenha a ver com aquele assunto. Não precisa ser uma coisa que relacionada àquele assunto, não precisa ser uma coisa relacionada ao seu trabalho, mas tem que ser alguma coisa que instigue pensamento, sabe? Não seja uma coisa que na verdade, uma coisa que não extingue o pensamento, né? Uma coisa que não tome a sua atenção. Caminhada e exercícios. Existem várias evidências psicológicas de que caminhada e exercício ajudam no processo produtivo, né? Processo criativo.
Exercícios pesados não funcionam. Exercícios aeróbicos funcionam até certo ponto, dependendo do quanto peso você coloca ou do quanto você está focado naquele exercício, né? Eu odeio ir para academia, mas tem gente que ama ir para academia e acha o máximo, tipo, tá lá e tá concentrado no exercício. Eu vou para academia para pensar em tudo menos na academia, porque eu quero sair de lá sem sentir que eu fui. Eu gosto muito de andar. Eu ando muito, eu não pego ônibus, eu vou para todo lugar aqui em Belo Horizonte, eu ando a pé para todos os lugares. As pessoas acham super estranho isso, mas eu gosto de andar e eu odeio pegar ônibus, odeio transporte público e eu odeio dirigir. Então, eu ando bastante. E 2 dos meus livros são. Samuel, acho que seu microfone ficou mudo de novo. Samuel, acho que seu microfone ficou mudo de novo. Se tiver como se dar uma conferidinha aí. É o famoso caiu e não levantou o sinal. Samuel? Olá, alguém também não está escutando? Eu tô te ouvindo, nego. Vocês estão ouvindo ele? Não, somente Ele você. não. Eu mandei mensagem pelo WhatsApp e ele recebeu.
E vocês estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim, Samuel. Na verdade, o que aconteceu foi a bateria do fone acabou. Onde que eu parei? Onde que vocês pararam de me ouvir? Porque eu acho que eu continuei falando aqui igual um doido e ninguém tava me ouvindo. Sobre caminhada, aí você tava falando do Ciro. Acho que é alguma coisa de produção de livro, né, durante a caminhada, é isso, né, Tá Luiz? bom. Então, beleza. Então a gente volta aqui onde eu parei. Desculpa aí pelo inconveniente, mas voltando aqui. Então, eu posso falar de caminhada, de corrida. Eu imagino que natação também seja um bom exercício para esse tipo de coisa, mas eu só posso falar de caminhada e corrida, que é o que eu faço. Sono e descanso. É importante a gente não só estar descansado, mas estar disposto a trabalhar. Eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir fazer. Caiu de novo a impressão? Eita. Caiu de novo? Ah, voltou agora, sim. Bom. Tá. É porque eu talvez tenha dado mau contato aqui no fone. Tá me ouvindo? Dá bala. Beleza. Existe um estudo que mostra que pessoas cansadas conseguiam produzir mais. Né? As pessoas com sono, né, elas tinham uma criatividade maior. Não é nem de produção mesmo, mas conseguir pensar mais fora da caixa, conseguir resolver problemas melhor. Pela minha experiência, isso pode ser verdade, sim. Muitas vezes eu tive ideias assim absurdas quando eu estava indo dormir. Eu estava realmente muito cansado. E eu imagino que isso tem a ver com aquela questão dos sonhos mesmo, né, do cérebro se preparando para produzir os sonhos e reviver as vivências do dia, né, rever as vivências do dia. Eu não acho que vale a pena investir nisso. Investir em estar cansado e tentar trabalhar cansado. Eu acho que muita coisa ruim sai disso também. Às vezes a inspiração chega quando você está cansado. E aí talvez você possa querer aproveitar esse momento. Mas trabalhar cansado eu acho que é um tiro no pé. Eu acho que sono é fundamental e estar disposto é fundamental. Acho que dormir bem e estar descansado é fundamental. Mas eu dormi bem uma noite e eu acordei com preguiça das coisas e estava sonolento e não sei o quê. É real, não é estar dormido, é estar descansado, é estar disposto, sabe? São coisas diferentes. Uma coisa que eu tenho para mim é que insônia não adianta insistir. Você não ficar rolando na cama a noite inteira é uma coisa que eu não faço. Se eu não consigo dormir em meia hora, eu levanto e vou trabalhar. E eu acho que também tendo a ver com esse aspecto de estar cansado e estar produtivo, eu consigo produzir muito em noites de insônia, né? Meditação. Meditação é uma coisa que eu fazia, é uma coisa que tem respaldo científico, tá? Tem muito respaldo científico na função de meditação. Eu fazia muito quando eu era adolescente, quando eu era budista. Eu não faço mais, eu não tenho mais habilidade para isso e não tenho mais saco para isso, para tentar conseguir de novo. Mas eu acho que funciona sim, funcionava quando eu era adolescente. Mas eu acho que funciona muito mais para outras coisas do que para produtividade. Eu acho que funciona muito mais para diminuir o ritmo, sabe? Para poder desligar um pouco do trabalho e conseguir lidar melhor com o trabalho. Eu não acho, eu nunca tive criatividade como uma coisa que me ajudou na criatividade. Eu acho que a meditação me levava mais não me ajudava tanto com a criatividade, me ajudava mais com produtividade, com levar o trabalho adiante, conseguir lidar com os problemas, esse tipo de coisa. Esforço e estudo. Esforço para criatividade artística e estudo para criatividade científica. Uma coisa que me ajudou muito a terminar os meus livros é sentar na porra da cadeira e escrever.
Mas isso é difícil, às vezes o site tá ruim, assim. O que eu vejo acontecendo é... Muitas vezes a gente senta na cadeira, começa a escrever coisas que não fazem muito sentido, coisas ruins, que você sabe que estão ruins. O que eu vou fazer é me esforçar para tentar contar uma história, tentar contar um fio da meada, pegar o fio da meada, né? Tipo, pegar um fio de uma meada e tentar escrever em cima disso. Maior parte do que eu escrevia nesses momentos eu apagava. A grande maior parte do que eu escrevia eu apagava. Só que esse momento era importante para o dia seguinte. O dia seguinte, quando eu ia rever o que eu escrevi, eu tinha ideias. Então eu começava a ter algumas ideias. A mesma coisa funcionava para coisas científicas. Mas aí não em questão de escrever. Questão de escrever também, como a gente vai ver no próximo item, mas mais para leituras. Então era importante você estudar o assunto. Tipo, mas eu já li muitos artigos. Você lê de novo. Dá uma lida de novo, vê se você não consegue pegar uma ideia nova ali. Vê se você não consegue ler algo que você não tinha prestado atenção antes. Esses estudos, eles geram ideias novas, eles veem ideias novas. O artigo que eu estou publicando agora, que é sobre biogeografia do Oceano Índico, ele surgiu porque eu estava tentando explicar uma evolução de um bicho e, de repente, me veio essa ideia de que outros bichos poderiam ser explicados da mesma forma. Então eu comecei a estudar, e um artigo leva a outro, um artigo leva a um livro leva a um capítulo de livro, e aí eu comecei a fazer uma revisão, uma meta-análise completa da biogeografia do Oceano Índico. Então, tipo, foi uma ideia que surgiu no meio do nada, porque eu estava estudando. Então acho que isso é importante também, principalmente para a criatividade científica. Releituras aqui tem dois sentidos. Primeiro, releitura no sentido tradicional da palavra, né? Você pegar um trabalho e refazer ele do seu jeito, né? Pegar um trabalho de outra pessoa e refazer ele do seu jeito. Eu acho que isso ajuda, eu já usei isso algumas vezes, não é meu método principal, mas eu acho que isso é legal para você tentar usar suas próprias palavras para tentar fazer alguma coisa. E eu acho que isso gera coisas novas, sim, isso ajuda a ser criativo. O que eu faço muito é reler o que eu fiz. Que nem eu falei quando eu sentava na cadeira e forçava e depois relia. Da mesma forma, toda semana eu escrevia durante a semana. No fim de semana eu relia tudo que eu escrevi. Eu relia o livro inteiro. Então, tipo, os livros que eu escrevi, eu reli eles várias vezes. E toda vez que eu relia, eu tinha uma ideia adicional, ou eu recuperava um raciocínio, uma linha de pensamento que eu tinha perdido durante a escrita. Então acho que isso é importante também, você reler o seu trabalho, você recuperar a mentalidade que você tinha em outros momentos daquele trabalho. E por fim, inspiração. Inspiração existe, como eu disse, às vezes ela vem nos momentos mais inoportunos, assim, nos momentos que você não tem como escrever, que você não tem como ver, mas ela existe, ela só não deve ser, você não deve investir em inspiração, você não deve ficar esperando a inspiração chegar. Eu acho que isso é um tiro no pé. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar sobre inspiração, não tenho mais nada para falar no geral. Então, aqui é a minha bibliografia. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora a gente abre para as perguntas, para as discussões em geral. Eu não esperava que apresentasse tanta coisa legal de criatividade, sendo honesto. Muito treino. Que bom. Samuel, eu amei a sua apresentação, caralho, achei muito bom, de verdade mesmo. Assim, já tive muito a iniciativa de procurar alguma coisa sobre criatividade, mas tudo que você falou, tipo assim, a maioria absoluta do que você falou foi novidade, eu tenho certeza que contribuiu muito para tudo aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu processo pessoal, assim, de ter momentos de criatividade. Não necessariamente na escrita científica, sabe? Mas um contexto menos profissional, assim. Por exemplo, você falou que você toca violino, você compõe. Se você pudesse falar um pouquinho mais disso. Ok. Bom, eu tenho 3 processos criativos diferentes para 3 momentos diferentes. Os 2 momentos principais da minha vida, que são momentos que eu realmente considero como carreira, assim, que são coisas que eu gosto muito e que eu quero que realmente me definem,
é a ciência e a literatura, né? Eu escrevo desde os 3 anos de idade e eu sempre me considerei o cientista, sempre fiz experimentos em casa e com pobres bichinhos dos jardins. Quando eu entrei na academia, uma das coisas que mais me chocou foi isso, sabe? Tipo, eu tinha uma ideia de que eu ia entrar na academia e eu ia entrar numa faculdade e tal, e que eu ia ter ideias novas e que eu ia conversar com gente que tem várias ideias novas e ver descobertas acontecendo, né, sendo feitas e participar dessas descobertas. E não é bem assim, né? A gente entra na faculdade, a primeira coisa que a gente vê, a primeira coisa que a gente pensa é que não existe mais nada a ser descoberto. O que é uma grande mentira. Existe muita coisa a ser descoberta, existe muita coisa a ser feita. A gente tem partes do corpo sendo descobertas até hoje. Então, tipo, é bizarro. A gente não conhece nem o próprio corpo, quanto mais o resto do conhecimento, né? Para mim, em questão científica, o mais importante é estudar. O mais importante é ler, ser crítico e, principalmente, ter uma boa noção de filosofia da ciência. Ninguém tem. Seus orientadores não têm, seus professores não têm. A gente está bem defasada, né, sobre a filosofia morreu na educação formal, principalmente aqui no Brasil. A filosofia está morta, assim, está morta com força. Herança da ditadura, né? Sim. Tem um caso curioso até de um antigo orientador meu. Tinha um projeto para trabalhar com aves marinhas das ilhas brasileiras, né, as ilhas marinhas. Aí, para ir nas ilhas, você precisa de autorização da Marinha, tem todo um processo, a Marinha que tem que te levar, a Marinha tem que te treinar, tem todo esse processo e tal. E aí o meu orientador queria ir em uma dessas ilhas, só que ele não arranjava tempo. E a doutoranda precisava de ir nessas ilhas, porque ela precisava terminar o projeto dela. Aí autorizaram a viagem dessa menina, e ele ficou puto, ele foi lá e usou o poder dele para vetar essa viagem, porque era direito dele, ele queria ir na ilha. Isso virou um caos, porque era ele e uma professora da PUC que tinham escrito esse projeto, e aí a professora da PUC entrou com um processo contra o UFMG, porque ela era autora, ela tinha direito autoral sobre o projeto. E virou uma bagunça, virou uma briga, e a UFMG ela veio com um advogado para discutir com o programa de pós-graduação, da genética e coisas desse tipo. E aí, o cara da Pró-Reitoria de Pós-Graduação falou a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Ele falou assim: vocês dois vão engolir seu ego agora, porque o projeto não é de vocês. O projeto é de quem pagou por ele. Quem pagou por ele é o UFMG. O conhecimento desse projeto, ele pertence ao povo brasileiro, não pertence a vocês. Vocês não são donos desse projeto. E isso é uma coisa que a gente... isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, sabe? A gente não é dono de projeto, a gente não é dono de descoberta. A gente é uma ferramenta para descobrir. Então, eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade de filosofia da ciência mesmo, tanto da filosofia do aspecto social da ciência, como da filosofia da produção da ciência. E quando a gente tem isso em mente, a gente estuda, eu acho que a gente consegue desenvolver muito bem as coisas que a gente tem a ser desenvolvidas. A gente é mais crítico, a gente consegue produzir melhor, a gente consegue produzir mais. Eu tô no Gedan, e uma das coisas que eu faço no Gedan que eu já estou começando agora, na verdade, é trabalhar com alunos da educação básica. Uhum. Eu estava, lendo umas teorias mais novas sobre educação básica, que estão começando a ser educados agora, e eles falam, o pessoal está falando muito ultimamente sobre os 4 Cs da educação, que eu não acho que vale só para a educação básica, eu acho que vale para a educação superior também, mas que, todo conhecimento deveria ser repassado à luz desses 4 Cs, que é pensamento crítico, criatividade, senso de comunidade e... não lembro outros, mas o foco são os 2 primeiros que eu acho que estão mais a ver com o que a gente está discutindo hoje. E a questão que você comentou sobre a filosofia tem morrido no ensino básico, ou na educação do Brasil como um todo, que se aplica muito à educação básica, mas também à educação superior, tem muito a ver com isso, sabe? Com coisas que não são valorizadas, assim. Sim. Porque
virou uma coisa muito mercadológica, assim, né? Tipo assim, dá prioridade para cursos, empregos que a sociedade acredita que tem mais valor mercadológico, assim, tipo, engenharia, menos valorização para cursos de humanos, e aí a criatividade e o pensamento crítico morre nesse caminho aí. Sim. Mesmo a questão moral, né, a questão ética, assim, ainda é defasada em profissões que precisam dela, sabe? A gente vê uns casos meio absurdos, assim. Eu dei uma aula de genética para medicina em 2012, para medicina no UFMG, e foram 2 momentos nessa aula que me deixaram muito, assim, desiludido, sabe, com a educação no total. O primeiro foi quando eu dei uma aula de evolução, né? Eu estava dando uma aula para as biomédicas têm genética e evolução. Não sei se é assim na medicina, se é esse o nome que tem na medicina ainda, mas na época era genética e evolução. Ou genética aplicada à medicina, alguma coisa assim. Infelizmente, a gente ficou só com a genética aplicada à medicina. Eu estava dando uma aula de genética de populações, né? Genética de populações é basicamente evolução. E aí uma pessoa levantou a mão e falou: quando que eu vou usar isso na minha vida? Eu vou ser cardiologista, quando que eu vou usar isso na minha vida? E aí eu virei e dei a resposta para ela e falei assim: você não vai, mas seus colegas mais inteligentes vão. Eu acho que é uma admissão de mediocridade muito grande para alguém que está estudando para salvar vidas. Para alguém que está estudando no geral, já é uma admissão de mediocridade muito grande. Tipo, conhecimento não é medido em função, não é medido em utilidade, sabe? Conhecimento é conhecimento. A utilidade que você dá para ele é você que dá. Ninguém tem que te ensinar a usar aquele conhecimento na vida. Um outro momento nessa aula foi quando eu estava saindo da aula, que eu escutei uma outra menina falando com essa mesma menina, conversando com essa mesma menina, e ela falando: não, eu poderia ser qualquer área, eu não sei qual área que eu vou seguir, eu posso ser qualquer área, eu só não quero obstetrícia porque eu tenho nojo de pegar em bebê recém-nascido. E eu fiquei tipo, cara, é a pessoa que vai salvar vidas, é uma pessoa que vai lidar com vidas, sabe? E é uma pessoa que tem nojo de pegar em bebê recém-nascido.